Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cine ABC Metrópole. Esse cantinho onde a cidade tenta falar com o cinema. Se é a cidade quem nasce desperta, é o cinema quem acorda todo amassado. E no fim, eles se trombam numa esquina e seguem em frente, como se ambos estivessem sempre ensaiando o mesmo passo. E hoje, o papo é sobre um filme que entrou na temporada pela lateral e segue na porta da frente de conversas que lideram as bilheterias aqui no Brasil. E com aquele charme insolente típico dos filmes que não pedem licença e sabem exatamente o que provocam. Aqui protagonizados pelas estrelas Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. Eu tô falando de A Empregada, lançado no finalzinho de 2025 na gringa. E por aqui pousou só no primeiro dia do ano, contando o início dividido em uma trilogia de adaptação literária que chega com aquela ambição gostosa de eu vou dominar sua mente, seu sábado à noite e se bobear até a sua timeline. E essa é o tipo de história que não só entra, mexe nas gavetas, remexe nos segredos e deixa a luz acesa quando sai. Ela circula pela casa, observa o que você não arrumou, repara nos silêncios e quando você pisca, ela já tá morando no triplex da tua cabeça. E olha só, eu não sou exatamente um devoto do trabalho individual das duas, mas aqui eu tenho que admitir, dentro da proposta, a mercadoria tá muito bem entregue. Existe aquele tipo de presença que ilumina a sala e ao mesmo tempo faz a gente desconfiar dessa mesma iluminação, hora fria, hora quente, como quem acende a luz só para revelar uma outra sombra. Mas antes de entrar no assunto, deixa eu te lembrar como é que funciona o nosso caos muito bem organizado. Todo episódio a gente vai escolher juntos entre um dos nossos quadros favoritos do nosso sorteio maroto. É o Cena de Esquina, o Fita Crepe, o Luz de Mercúrio e o Beco do Roteiro. Eu faço um sorteio e o público, vocês, acreditam que é 100% aleatório. E eu finjo que acredito nisso também, tá? E a gente segue nessa canoa sem uma direção aparente. E aí tu vota e eu juro que obedeço sem assumir aquela ditadura cafona. Make America Great Again. Então bora arrumar essa poltrona rangendo por aí e vem comigo entrar nessa casa cheia de segredo. Então fecha a porta e vamos abrir essa tela. What are you doing here? I work here. A Empregada chega com um silêncio delicioso de supercine com mistério de madrugadão azulado e faz aquele suspense gostoso, cheio de pergunta, cheio de olhar torto e cheio de peraí, por que ela fez isso? Mas sempre na medida certa. É o tipo de filme que não é uma obra-prima, bem longe disso. Aliás, ele de fato nem quer ser uma obra-prima e por isso ele consegue entregar exatamente o que promete. Entretenimento, misterinho bom pra ver debaixo da coberta e aquela sensação gostosa de tá, eu vou assistir só mais 5 minutinhos que tá legal. E quando vê, o filme já acabou. Na trama, Sydney Sweeney interpreta a nova empregada da família. Uma jovem com expressão meio nebulosa e expressão de quem sabe mais do que deixa transparecer. Ela é perfeita para esse tipo de papel, frágil e perigosa ao mesmo tempo. Amanda Seyfried entra como um contraponto. Ela é a patroa elegante, controlada e sempre muito bem arrumada. Mas com aquele brilho no olhar que diz tem coisa errada aqui. Mas eu não vou ser a primeira a comentar não. Existe sim uma química entre as duas que sustenta o filme. É um duelo silencioso que sequer precisa gritar. As duas entregam tensão só de estarem no mesmo ambiente. A estética é linda. Existe ali um luxo gelado de arquitetura que ecoa corredores limpos demais para serem confiáveis. E isso tudo cria um ambiente que serve perfeitamente para um thriller psicológico. E o roteiro, bom, tem um papel lá que se baseia no livro que eu não li e não deveria? Deixa aqui nos comentários. Sim, em algumas passagens a história corre demais, alguns diálogos até poderiam respirar, mas nada disso derruba a experiência. É mistério medido na régua e diversão bem pipoca com manteiga. Como o primeiro capítulo de uma trilogia, eu acho que ele funciona bem. Planta mais do que colhe e planta com intenção de colher mais na frente. You need to be more careful next time. You've ruined my entire day.
What kind of monsters are we? E tá confirmado, as filmagens do segundo filme dessa trilogia começa ainda esse ano. E fontes já sugerem que Amanda Seyfried terá um arco ainda mais sombrio na sequência. A crítica tá dividida. Metade amou, metade achou uma porcaria muito divertida para comer com pipoca e refrigerante. Eu sou do segundo escalão. Mas o público? Bom, tem uma parte do público que até já tá criando teoria em fórum como se fosse série alemã super aclamada. Tipo Dark. Só que não. E calma, né, gente? É divertido, mas também não é assim, né? Muito bem. Chegou então aquele momento mais nobre, mais irresponsável... Tá pegando fogo, bicho! E mais completamente imprevisível desse programa. É o nosso sorteio da Desordem Organizada. E aqui dentro nós temos os nossos 4 quadros. O Cena de Esquina, Fita Crepe, Luz de Mercúrio e Beco do Roteiro. E vamos balançar os papéis, vamos lá, vamos ver... Deixa eu ver... E olha, se caiu mesmo do episódio passado, caiu. E se caiu outro, caiu também. É o Cosmos que decide. Eu só obedeço. E vamos lá, vamos ver o que vai sair, vamos ver... Pronto! E o quadro sorteado foi Cena de Esquina. Só podia ser mesmo um detalhe. Porque em um filme de mistério doméstico, é sempre o detalhe que conta a verdade que ninguém quer admitir. Se não, vejamos. Em um dado momento, enquanto assistia A Empregada, eu preciso confessar, me pegou desprevenido. Não foi num grito, não foi em briga, e muito menos em um momento de grande revelação. Bem pelo contrário, era no momento em que a personagem da Sweeney para no meio da casa, como quem pisa num território que ainda não tem mapa. Ela não diz nada, e a casa também não. Mas perceba, existe sim um diálogo ali, daqueles totalmente silenciosos. A luz bate meio torta, o corredor parece ficar mais e mais estreito, e aí, nesse momento tu percebe que a personagem não tá apenas entrando no emprego. Eu te diria que ali rola aquele tipo de microcena que passa muito rápido, mas segue te acompanhando pelo resto do filme, cutucando, lembrando, insinuando... Mas o quê? Tem alguma coisa ali que você ainda não enxergou? Mas o que será? São estes os pequenos detalhes de uma grande sensação que avassala o espectador meio desavisado. O tipo de esquina emocional em que a história muda de direção, mesmo que ninguém ainda tenha percebido o que realmente está acontecendo por ali. E pra quem curtiu esse tipo de suspense elegante, meio... É muito Supercine, fala a verdade. Vale demais assistir Chloe, de 2010, com a mesma Amanda Seyfried. E olha, tem tensão psicológica, jogo velado e até personagem que você não consegue decifrar. Tudo no mesmo espírito. É o par perfeito para acompanhar A Empregada. Pode apostar. No fim, A Empregada entrega exatamente aquilo que promete. Não é cinema para ganhar festival, muito bem longe disso. É cinema para madrugada de pizza às 3 horas da manhã com fatia requentada, pipoca temperada com aquele pó suspeito que você nunca lembrou onde é que comprou. E claro, o refrigerante preto servido naquele copo de vidro que você jurou que ia parar de usar. Você pode ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez? Mas que na real, nunca parou de verdade. E tem um termo que acompanha essa mesma loucura. Sim, tu precisa comprar essa trama para valer o melhor dos ingressos, o da sororidade. Sim, um termo que às vezes está super em alta para trending como um foguete fora de órbita. E depois despenca como se lembrasse que no mundo real não tem hashtag pra salvar ninguém. Mas vale sim o incômodo, vale o risco e vale aquele olhar meio atravessado. Fica aqui, rapaz. Não quero ficar Aqui, perto de Luiz você. Não Inácio. quero... Que você dá pro próprio sofá pensando, não é? Talvez eu tivesse feito a mesmíssima escolha. E aí, deu pra ficar curioso? Não perde que tá bem divertido.
E olha só, o patrão ficou maluco. Então durante o próximo mês, o vulgo fevereiro, vem mais novidade por aí. Aproveitando o nosso feito de 4 indicações de O Agente Secreto, o Cine ABC Metrópole vai ganhar uma edição muito especial de aquecimento do Oscar, com um formato um pouquinho diferente. E vai rolar análise de filme concorrente, presença de convidado fixo, participações, game show de perguntas malucas, entre outras surpresas. Então aguarde que o em breve tá chegando. Bom, por isso é em breve, né? Na verdade já é na semana que vem, né? Então, aguarde sim. E agora eu quero saber de você. Dos quadros que viraram fixo por aqui, qual te deixou mais animado? E lembrando, se ninguém comentar, bom, eu vou escolher sozinho, com essa calma de quem já entendeu que as decisões importantes nunca entram pela porta principal. Elas chegam pela entrada da cozinha, quietinhas, aparecendo no corredor como se só estivessem de passagem, sabe? E se o comentário virar flop, com 3 visualizações, 2 bots e um tio perdido perguntando onde é que compra o ingresso, não tem problema. A ditadura por aqui ainda é só minha, então relaxa que eu mando por aqui. Até porque democracia dá muito trabalho, e se falhar, eu sigo governando esse podcast com mão de fornalha e cafezinho frio. Então segue o Cine ABC Metrópole onde teu patrão mandar. No YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e no Amazon Music. A cidade continua caótica, o cinema continua mentindo bonito. Fake news faz parte da nossa vida. E o filme? Olha, o filme já não é mais uma questão. Pelo menos até que o próximo segredo bata na porta uma vez mais. E eu continuo aqui com meu café gelado, opinião quente e aquela ansiedade gostosa pelo que ainda nem aconteceu, mas já segue espiando pela fresta. Então fade out com som suave de porta rangendo, fechando com o vento que entra pela janela e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação e roteiro João Pedro Melo. Edição Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo Tiago Quirino. Direção geral Alex Faria.